Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas. Nós vamos então seguir fechando nessa parte 3 o protocolo de dimensionamento e projeto reator WASB, certo? Quero deixar claro aqui, no fechamento dessa nossa última, da parte 3 desse protocolo, que de maneira nenhuma nós estamos exaurindo aqui as possibilidades para se dimensionar o reator WASB. Né? Existem outros protocolos sugeridos por outros autores, existem protocolos recomendados, inclusive tem um material que é muito bom, que eu recomendo, que é o do professor Carlos Augusto Chernicharo, que está publicado na revista DAI. Você pode entrar lá na revista DAI e você vai encontrar um número lá dedicado inteiro a artigos que falam de projeto, operação e manutenção de reatores WASB. Ali você tem também ali excelentes recomendações relativamente à questão do lidar com o reator WASB na aplicação dessa tecnologia em sistemas de saneamento, que eu recomendo muito, especialmente quando se quer fazer a universalização do tratamento de esgoto no país em desenvolvimento. Então agora nós vamos para o detalhamento, certo? No detalhamento do reator WASB, nós vamos considerar aqui quais são as plantas, quais são os cortes, quais são os detalhes, quais são em cada planta, em cada corte, quais são os órgãos acessórios, quais são os dispositivos, quais são os barriletes hidráulicos, e o que é que nós devemos considerar isso tudo de acordo com a nossa norma brasileira. Como você pode observar aqui nesse 3D aqui de referência, né, desse início dessa aula, você vai poder verificar as várias diferentes unidades, né, de sistemas, vários diferentes dispositivos de coleta de efluente, dispositivos de coleta de gás, dispositivos separadores de fases, dispositivos de coleta de lodo, dispositivos de coleta de escuma, né, e aí todos esses barriletes, dispositivos para fazer a amostragem da manta de lodo, para você fazer o controle operacional da atividade metanogênica específica, da idade do lodo, da densidade da manta, inclusive para poder decidir sobre a frequência de descarte desse lodo de forma ótima, né? Acesso adequado através de escada com corrimão, guarda-corpo, dispositivos para coleta do gás, para levar para a estaçãozinha lá de reaproveitamento ou de queima desse biogás, enfim. Você tem são os inúmeros órgãos acessórios do reator WASB que devem ser detalhados no projeto. Então, longe de achar que assim como eu sempre digo, longe de achar que um projeto de uma AET é simplesmente um projeto de um reator. Não é. Existem várias considerações, tem vídeos, nós discutimos sobre essas questões de concepção de projeto de AET. De igual modo, longe de achar que o projeto de um reator WASB é simplesmente calcular o volume do reator, calcular velocidades ascensionais em tal lugar, o TDH ali, o TDH acolá. Não. Ali nós estamos apenas promovendo o dimensionamento do reator. Agora, para o projeto do reator, o profissional precisa prescrever canalizações, peças especiais, conexões, órgãos acessórios, dispositivos vários, né, barriletes hidráulicos, para poder garantir o funcionamento adequado de toda a estrutura que está sendo projetada, toda a tecnologia para o tratamento do esgoto. Neste caso nosso aqui, estou apresentando aqui vamos dizer, a concepção do nosso detalhamento, do nosso projeto didático aqui, né, que seria mais ou menos um layout do reator e do leito. Então aqui eu já quero dizer que no detalhamento do projeto, você deve promover a colocação de um layout ou de um bloco layout, onde você possa ver claramente de onde vem o efluente. Ele vem lá da estação elevatória de esgoto bruto, você vê a canalização, você pode especificar o material, tubo, PVC, PBA, classe 15, né, ou classe 12, de diâmetro de 75, 100, 150 milímetros, depende, ou até tubo PVC, diâmetro equivalente a ferro fundido, ou até tubo ferro fundido, K9, bolsa-bolsa, flange-flange. Aí depende do tamanho do projeto, do tamanho da vazão, do tamanho, né, da envergadura do projeto, certo? Então aí você tem aqui
você consegue ver no layout a chegada do efluente, consegue ver aqui, ó, o reator, mostrando aqui a chegada do efluente em uma caixa de distribuição de vazão, que certamente divide o efluente para uma célula e para outra célula. As células são iguais, como mostra essa figura aqui, né? É simétrico. Então nós temos aqui uma tulipa central de distribuição com 4 distribuidores para 4 tulipas, né, de distribuição internas no reator com os alimentadores. Então aqui você consegue mostrar, nós já vimos isso na parte 2, né, o dimensionamento e o projeto disso. Aqui você consegue ver o reator, você consegue ver aqui como seria mais ou menos a saída do efluente, dando a ideia de que ele sai aqui, cai em uma caixa de distribuição, né, uma caixa de inspeção. Você aplica aqui aplica uma declividade mínima, né, de 0,5%, 0,005 metro por metro, verifica hidraulicamente essa possibilidade aqui, e aí você tem outra caixa, neste nosso caso aqui, a divisão da vazão, caixa de inspeção, e eu tenho uma reunião da vazão aqui que vai para, eventualmente, ou para uma desinfecção, ou já para o primeiro PV do emissário de esgoto tratado, né. Nessa sequência aqui, essa concepção é apenas de um reator WASB, seguido de desinfecção, né, um exemplo qualquer. Você tem aqui também no layout o leite de secagem. O projeto aqui optou por colocar o leite de secagem próximo já do reator WASB, né? Como não vai ser por bombeamento, então a descarga de lodo é central aqui, no caso aqui, recebendo o esgoto vindo desse reator, né? Isso em detalhamento na sequência nós vamos ver. Nós temos aqui uma distribuição, né, com uma declividade de 3%, 0,03 metros por metro. Nós temos aqui, no caso, uma cruzeta aqui, e nós temos a distribuição para as células dos leitos de secagem, que na nossa concepção foram 4, né? Aqui nós temos uma planta em vista superior. Veja que o reator WASB ele é complexo, ele tem órgãos na sua vista superior, não seria uma planta baixa, mas uma vista superior. Nós temos órgãos embutidos em uma planta baixa em um nível, no nível de alimentação ali, no nível dos separadores de fase. Nós temos uma planta baixa no nível, na zona de decantação. Então seria necessário pelo menos umas 3 plantas baixas, pelo menos aí, para você detalhar bem o reator WASB para compreensão e construção dele. Aqui eu apresento uma planta de vista superior, onde se deve observar basicamente o seguinte. Veja, nós temos o reator 1 e o reator 2, e nós temos o detalhamento do barrilete aqui, ó, que nós não tínhamos detalhado aqui, porque aqui é só um layout. Então aqui, nessa planta superior, nós conseguimos ver, ó, a chegada do emissário. Veja que aqui é simétrico, então tudo que acontece nesse reator acontece nesse, é igual. Então não precisamos desenhar tudo aqui. É um reator WASB de 400 metros cúbicos, aqui também é um reator de 400 metros cúbicos, a 20 centímetros de espessura, a parede de concreto, 10 metros por 10 metros de dimensões internas, de dentro a dentro, né? E nós temos 10,40 na cota totalizadora de um lado e outro. No reator aqui, observe que você tem aqui à vista de cima os separadores de fase. Você tem a borda do separador de fase. Aqui você tem aqui, ó, a região ali daquela parte vertical do separador de fases. O separador de fases 1 vai daqui até aqui. Aqui você tem a aresta do outro separador de fases, a aresta da parte vertical e a aresta da parte inclinada do outro separador de fases. E aí você tem a do outro separador, do terceiro separador de fases. Então são 3 separadores de fases. 1, 2 e 3. Para cada uma deles, está sendo previsto aqui, ó, um dispositivo de calha de coleta de escuma interior ao separador. É um problema operacional gravíssimo a formação de uma escuma, não só na zona de decantação, essa é mais facilmente removida, mas internamente ao separador de fase nós temos a formação de uma escuma. E pessoal, me perdoem, me permita retornar aqui, porque vocês não estavam vendo, né, o que eu estava mostrando. Né? Você tem aqui, vem no nosso layout, né? Tudo aquilo que eu já falei, vem da área da estação elevatória de esgoto bruto, caixa de distribuição de vazão, tulipa principal, tulipas secundárias, saída do efluente para caixas de inspeção,
declividade aí de 0,5%, se for possível, caixas de mudança de direção da outra célula, reúne a vazão, vai para a desinfecção. E aqui nós temos o leito de secagem, a partir daqui, com declividade de 3%, 0,03 metro por metro, dividindo a vazão através de uma cruzeta aqui, ó, PVC, ou vinil pé, ou ferro fundido. Você tem a distribuição para os leitos de secagem, como nós optamos. Para aí o slide, lembra, nós já comentamos isso anteriormente, mas eu estava mostrando uma outra tela, então peço perdão a vocês. Eu não sou youtuber, nem muito menos cineasta, nem nada, sou só um professor, então ainda estou falhando aqui no uso do equipamento, né? Mas essa é a ideia, prever um layout e agora prever uma planta. Lembra que eu falei de mais de uma planta, né? Eu estou mostrando aqui a planta em vista superior, onde agora sim você está podendo ver o emissário do recalque chegando por aqui, as duas células, que são, como eu disse, dos dois lados, né? Elas são simétricas, então eu tenho as dimensões aqui de ambas as células. Nós temos os separadores de fase, observa aqui, ó, separador de fase, vendo? Ó, separador de fase, primeiro separador de fases, segundo separador de fases, com as bordas aqui, ó, inclinadas, e o último separador de fase com a borda inclinada. Então nós temos aqui, para cada um dos, como eu vinha comentando agora podemos prosseguir em paz. Quando eu vinha comentando, nós temos aqui para cada uma dessas bordas aqui, ó, consegue observar? Um barriletezinho para coleta de escuma interiores ao separador de fase, certo? Que é um problema operacional que pode ser resolvido. Uma das soluções é através da injeção de água. Eu proponho a injeção de esgoto bruto, certo? O esgoto bruto você pode fazer um bombeamentozinho lá, com uma bombazinha pequenininha lá do tratamento preliminar, lá do posto de sucção. Pode fazer injeção de esgoto bruto, aí ele eleva temporariamente o nível do reator a um nível superior, né, no caso você fecharia as saídas de efluente, você eleva o nível do esgoto, né, e aí o esgoto não vai sair, então o que vai acontecer? Ele vai tender a sair por essas calhas de coleta de escuma, e a escuma vai se elevar junto com esse esgoto e vai cair para dentro desses dispositivos que vão estar abertos aqui, as suas respectivas, né, válvulas, para coleta desse dispositivo de escuma, que vai aqui vir para dentro também, para se conectar ao sistema dispositivo de coleta de lodo, para ir na direção do leito de secagem, tá certo? Então aí, isso é uma questão de operação, né? Quando você tiver feito a limpeza da escuma, limpou, e agora só está caindo o esgoto, você para a injeção de esgoto ali, abre, né? Fecha o sistema aqui e abre agora para a saída do efluente normalmente, né? Então nesse caso aqui o efluente viria para cá, para esse fim, e iria se acumular apenas temporariamente para garantir a saída da escuma, né? Agora, uma coisa que pode ser advogado, né? Olha, não é bom esgoto bruto aqui, é algo para se realmente pensar, né? Poderia pensar, ao invés de fazer injeção de esgoto bruto, seria até melhor fazer efluente de esgoto tratado acumulado em um posto de reunião, temporariamente apenas para esse fim, devidamente calculado, né? E aí por que eu estou dizendo esgoto tratado? Porque é preferível que nós já tenhamos um material estabilizado, porque esse lodo que vai sair aqui já vai ser um lodo estabilizado, né? E aí, você colocar um esgoto que ainda está em processamento, talvez não seja a melhor das coisas, né? Então, isto posto, é uma das formas, né? O pessoal tem colocado aqui água limpa, mas alguns autores criticam, eu também. Eu acho que água limpa, colocar água da concessionária aqui para fazer esse processo, eu acho que poderíamos utilizar uma água de fins menos nobres, uma água de reuso, né? Muito bem, então esse esgoto aqui poderia já servir, eu acho que você pode substituir aqui por esgoto tratado, certo? E fazer a lavagem de escuma. Então aqui nós conseguimos observar ainda, ó, o barrilete de coleta do biogás, né? E esse dispositivo certamente vai para o queimador. Veja que esse barrilete aparece para cada um dos
separadores de fases. Aqui você ainda consegue ver também, em planta, o dispositivo da saída, né? Temos uma curva de 90 graus em planta, descendo para uma caixa de inspeção, que por gravidade vai se conectando, aqui propõe aqui um diâmetro de 200 milímetros, nesse caso, também com declividade de 3%, fazer chegar por gravidade esse efluente aqui, tanto do primeiro reator, quanto do segundo reator, para o barrilete de distribuição de lodo. Lembre-se que essa caixa de reunião de vazão aqui está reunindo a vazão de lodo, que será descarregado do reator 1, tem aqui um registro de gaveta aqui, ó, a declividade de 0,03 metro por metro, pode empregar aqui um tubo perfundido K9, né, de 150 milímetros. Você teria aqui a convergência de vazão aqui, temos uma calha, né, nessa reunião de vazão aqui da escuma com o lodo descarregado por leite de secagem, né? E aí você tem, portanto, essa planta superior. Outro, né, aqui só para você, eu coloquei essa figura apenas para demonstrar os inúmeros dispositivos que nós devemos nos preocupar. Nós temos os dispositivos de alimentação de esgoto, nós temos os dispositivos de distribuição de esgoto ao longo do reator, nós temos os canais de distribuição, os tubos de distribuição e os tubos coletores de lodo e de escuma, né? Tudo isso que nós deveremos nos preocupar, né? E aí lidar com os dilemas operacionais. Eu não vou discutir isso aqui, apenas eu gostaria que você pausasse o vídeo, né, em algum momento, para você precisa verificar na decisão de especificar e de projetar. E aí, eu devo automatizar ou não devo automatizar, por exemplo, o peneiramento do esgoto bruto? Mas o esgoto bruto é tratamento preliminar, certo? Mas no projeto do reator ácido é específico que você garanta o peneiramento ultra fino de 6 milímetros para garantir a qualidade da manta de lodo ao máximo, certo? Então, automatizar ou manual, você vai ver aí quais são os prós e os contras para você decidir como projetista, certo? Quando você pensar, por exemplo, na medição do gás lá, e aí, utilizo do tipo convencional ou do tipo alternativo, né, para fazer as medições do biogás. Então, avalie cada um dos casos a você tomar a decisão de qual material você vai especificar na fase de projeto, né? Você vai fazer, portanto, a medição do biogás. Aqui eu chamo a atenção, ó, podemos ver a parede vertical aqui desses separadores de fases e, ó, em verde, as canalizações de coleta de biogás. Em preto estão as canalizações de distribuição, né, de esgoto afluente, né? E ali lá na frente nós podemos ver a caixa central de distribuição de vazão para as outras subcaixas, né? Em amarelo podemos ver os dispositivos, né, os guarda-corpo aqui para proteção dos transeuntes aqui na área de todo o reator, né? Aqui nós podemos ver aqui as medições de biogás do tipo digital, né, e o quadro de comando aqui do dispositivo. A escuma acumulada na área de decantação, me permita chamar a atenção, eu sei que é operacional, mas em função disso aqui é que você ter que tomar a decisão de projetar os dispositivos hidráulicos para evitar isso aqui. Isso aqui enrijecido é terrível do ponto de vista operacional, não deixa passar nem o biogás nessa parte interna aqui. Na parte externa, ela promove uma emissão odorante, uma fedentina, um azarrou, um Chanel 5 terrível. Então você tem que tomar cuidado com isso, certo? Normalmente isso acontece com a proposta, por exemplo, de ao invés de calhas, você colocar aqueles dispositivos de coleta de tubos perfurados, né? Tudo bem, você evita da saída no efluente, mas você garante assim aparecimento aqui de uma crosta, né, que tem que ser removida, né? Então tem sido pensado dispositivos vários, por exemplo, essa calha de remoção de escuma, como aqui nós temos proposto nesse nosso projeto, né? Existem dispositivos, nesse caso aqui, você promove o aumento do nível através da injeção de água, né? Esse em amarelo aqui, ó, nós temos a injeção de água, né? Aqui, um barriletezinho, né? A injeção de água nas campânulas de gás para que a escuma possa ser levada para dentro dessas canaletas aqui. Alguns colocam umas comportas, etc. Para vertência para dentro dessa região aqui que vai fazer a calha da escuma, né? Então tem diversos tipos de
dispositivos que têm sido propostos, são todos dispositivos experimentais, a norma não fala nada a respeito, e os projetistas, os autores, os pesquisadores ficam procurando a melhor forma de fazer isso para melhorar o aspecto operacional do reator, né? Então tem vários dispositivos de remoção. Isso aqui está proposto em 2009 por Charles et al. No artigo dele lá na revista, né? Onde ele propõe aqui um dispositivo com injeção de abertura de comportas aqui de dispositivos internos, né? Para poder fazer fluir, aumenta o nível, cai para dentro, depois faz sair essa escuma que entra para dentro de uma coleta interna aqui, depois fecha, volta ao nível normal do reator e, portanto, dá tudo certo. Em relação à questão do gás, a questão de aumento da pressão do gás, você altera os níveis, faz o nível aumentar aqui, fluir a escuma para dentro, e aí você tem aqui a condição de fazer o esvaziamento da escuma somente, né? Quando começar a sair esgoto, você para, abre as válvulas e fecha essa válvula de saída da escuma e tudo volta ao normal até o novo acúmulo, né? Agora eu mostro aqui a segunda parte da nossa planta de vista superior, onde nós temos aqui ó, o dispositivo de coleta de lodo. Lembra que no nosso caso foi um dispositivo de coleta para cada 100 metros quadrados. Como nosso reator tem 100 metros quadrados, basta um dispositivo de lodo. Eu tenho aqui o resistor de controle por gravidade a 3%, né, caindo numa caixa de reunião de vazão, porque é reunião das duas células e mais a escuma que é coletada dali, indo para os barriletes. Veja que eu tenho um barrilete aqui, né? Tem um dispositivo de controle, um resistor de gaveta aqui, ou bolsa-bolsa, ou flange-flange, dependendo do tipo. O material ser especificado, se é ferro fundido com flanges ou ferro fundido com bolsa, tem também, né? E aí você tem que baixar o catálogo dos fabricantes, certo? Catálogo de fabricante de tubos e conexões em ferro fundido, em PVC, em vinil ferro, certo? Em aço galvanizado, etc. Então aí você baixa o catálogo dos fabricantes, você vai ter as peças especiais, as conexões, né, os resistores, as válvulas de retenção, as válvulas do tipo de portinhola dupla, portinhola simples, né, para linhas de recalque, enfim. Então você tem aqui, no caso aqui, no nosso leito de secagem, a distribuição da vazão, tem uma cruzeta aqui, certo? No caso bolsa, 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 ou flange, flange, flange. E aqui você tem um resistor de gaveta, que vai aqui para a abertura as outras duas células do leito de secagem. Você tem leito de secagem 1, aqui um resistor de gaveta também, flange, flange, ou bolsa, bolsa. Né? Nesse caso aqui, com volante. Vocês viram fotos ali de dispositivos implantados e projetados, que eu mostrei para vocês agora há pouco, com cabeçote. Aí fica difícil, na posição que estava lá, Francis Gleizes vai ter que pegar a válvula, botar de forma totalmente anti-ergonômica para poder abrir esse resistor, um resistor inclinado para baixo assim, com o cabeçote, a direção oposta ao do operador, então complicado. É importante que seja volante, porque ele mesmo abre a válvula aqui, ó, e fecha com muito mais facilidade, né? Aí você tem uma curva de 90 graus aqui, no caso aqui bolsa-bolsa ou flange-flange. No caso aqui, entre o resistor e a curva, tem que ter um tocozinho aqui, né? Ou ponta a ponta, né? Ou flange-flange, para você poder fazer a conexão entre as tampas, né? Isso é uma questão de conexão hidráulica, certo? Então aí você tem a placa de concreto para proteger, né, essa região aqui, o arelhão, como chamado, do leito de secagem. Aqui nós temos uma planta baixa agora em outro nível, no nível de distribuição. Interior ao reator, lembra, nós temos o esgoto chegando lá em cima do emissário, tem uma caixa de distribuição de vazão na parte superior, você lembra? Rapidamente, olha ela estava aqui, tá vendo? Ó? Certo? Na parte superior. Então agora nós temos essa caixa de distribuição de vazão dividindo para o reator B, reator A. Vamos detalhar apenas o reator A. Nós temos aqui a tubulação indo para a tulipa central, ela entra por baixo, verte e cai em 4 subcâmaras aqui e
essas subcâmaras em PVC de 75 no mínimo, elas vão alimentar as tulipas 1, 2, 3 e 4, que são semelhantes, cada uma delas contendo 10 subcâmaras com os bocais de alimentação em PVC de 75, que é a descida, né? Então aqui você teria esses bocais de alimentação, tubo conectado a cada subcâmara, uma calha central vertendo para as outras câmaras, como você já entendeu. E aí, neste nosso caso, como nós temos 3 separadores de fases, podemos ver um aqui, podemos ver o outro aqui, e podemos ver o outro aqui, nós podemos buscar apoiar essas tulipas secundárias, T1, T2, T3 e T4, em cima dos próprios separadores de fases em locais convenientemente colocados, certo? Aqui eu ainda mostro a projeção da viga, né, que passa, né, uma apoiando aqui nesse sentido, atravessando aqui para diminuir o vão. Aqui embaixo aqui você consegue ver a laje de apoio que está apoiada naquele pilar, nós vimos lá na estrutura, e essa outra projeção dessa viga aqui que apoia no outro sentido os nossos separadores de fase, mais esses dispositivos hidráulicos aqui que vão estar pesando em cima da estrutura, inclusive também com água. Na eventual ocorrência do entupimento, todo esse material vai se encher, né, e esse material vai pesar em cima do separador de fase. Então, em 10 metros, né, nós já comentamos sobre isso, pode-se pensar na adoção de uma viga para diminuir o momento fletor. Muito bem, então aí podemos ver tudo isso nessa planta baixa aqui e podemos ver também ainda a descarga do efluente a partir da calha coletora projetada desse lado, né? Aqui vai ter outra calha coletora coletada desse outro lado, vai sair nesse ponto, ó. E aqui nós temos a queda do esgoto, né? A saída do esgoto aqui, e que vai vindo daqui através da aplicação da atividade mínima, sendo possível, acho que talvez seja possível, vai para a caixa de reunião de vazão, que nós já vimos lá no layout, para juntar os efluentes e mandar para a desinfecção ou para o emissário. Isso vai ocorrer tanto de um lado como do outro, e aí nós temos a planta no nível de distribuição. Aí agora, nós chegamos em um corte longitudinal. Você pode dar mais de um, você pode dar um longitudinal AA e um transversal BB, né, para poder ver o ASB no outro sentido também. É importante você fazer isso. Para não se alongar demais, nós vamos ficar só com o corte longitudinal AA aqui. Então eu fico devendo aí para uma outra possibilidade, um outro vídeo, um outro momento, outra aula, um outro corte de detalhamento, certo? Mas aqui é suficiente para você entender como se configura o nosso reator para ser construído. Chama atenção para o nível do terreno, coloque aqui a cota topográfica do nível do terreno. Né? Notamos que ele é semi-enterrado, parte dele está enterrado aqui, no solo, né? E a laje de fundo está abaixo do nível do solo, aí, digamos, 1 metro e pouco, certo? Então aí, isso varia muito, é de decisão também de questão do projetista, decisão do terreno, terraplenagem, compatibilização topográfica com as unidades da montante, diminuição, eventualmente, de um desnível geométrico. Já discutimos isso anteriormente. Mas aqui, nós vamos verificar os aspectos construtivos que têm que ser detalhados dos vários dispositivos hidráulicos que têm que ser projetados internamente no reator. Como eu disse para vocês, nós optamos por internalizar a dispositivo de distribuição, dando o devido acesso ao operador para que ele possa verificar se está havendo obstrução nos alimentadores verticais, certo? Então nós temos aqui a tulipa central, temos uma tampa de inspeção aqui de pelo menos 800 milímetros aqui, de acesso na laje de cobertura, né? Tudo tampado aqui, o mais hermético possível. Você pode colocar emborrachado nessas tampas, tudo para garantir o fechamento hermético, a gabaritagem precisa aqui no concreto, aqui, o acabamento aqui para que seja fechado e fique hermético o fechamento, para ter o acesso aqui do operador apenas para verificar se não está havendo entupimento, certo?
Se está tudo funcionando normalmente, fecha isso e faz as verificações conforme o manual de operação. Então você tem aqui, conforme você pode observar, o nível da água naquele distribuidor central, né? Podemos vê-lo aqui de frente os vertedores triangulares, né? E no nível da água, coloque a cota topográfica do nível da água, né? Coloque a cota topográfica aqui, é o chamado perfil hidráulico da sua ET. Então você tem aqui vertendo para o reator A e vertendo para o reator B do lado de lá, que é simétrico, é igual. Então aí você tem aqui a vertência, você tem a canalização vindo aqui, de preferência curvas de 45 graus, tanto quanto possível. E se não for possível, se tiver que ser de 90 graus, que seja tubo, seja curva de 90 graus de raio longo dentro do reator, de preferência canalizações de PVC para minimizar a questão, para evitar problemas de corrosão dessas canalizações, dessas estruturas. Então você tem aqui curva de 45 graus, aí ela vem, outra curva de 45 graus, e aqui um joelho não, uma curva de 90 graus de raio longo em PVC, e depois uma curva de raio longo aqui para fazer a conexão. Aí você vai ter que fazer uma adaptação adequada aqui com um furo bem gabaritadozinho para inserção dessa estrutura, colocar um tocozinho aqui para poder fazer o alimento passar pela parte inferior da laje. Essa laje aqui pode ser feita pré-moldada, certo? Para ser assentada aqui nesse pilar com grout, certo? Bem direitinho aqui no pilar central, né? Lembra que nós projetamos um pilar de apoio da tulipa com diâmetro de 200 milímetros, né? Projetamos também uma viga, apenas uma vigota, na verdade, uma cinta, né? Com 20 centímetros aqui, ajustar, cravada aqui, né? Engastada na parede de concreto e também nesses pilares para diminuir o momento fletor, que vai também receber o apoio e o peso dessas estruturas, desses separadores de fases outros aqui. Se o calculista julgar desnecessário que esse momento de inércia aqui dessa figura composta, né, não precisa colocar essa viga de apoio, então você pode dispensar essa viga, ok? Então isso aí é uma questão de decisão, conversa mais com o calculista que entende mais do que nós disso aí. Então vamos lá. Do ponto de vista da alimentação, você consegue perceber, portanto, o barrilete de chegada na tulipa central, a vertência para as subcalhas da tulipa central, e aqui curvas de 90 graus de raio longo indo na direção das tulipas secundárias. As tulipas secundárias agora têm a sua conexão aos alimentadores verticais, que são os distribuidores de esgoto afluente dentro no fundo do reator. Esse distribuidor afluente, existem também inúmeras concepções aí, alguns já vi reatores zoados, esses tubos na verdade saem do reator na sua borda livre e descem e depois se reconectam e são distribuídos na parte inferior, mas eles descem por fora em toda essa região aqui. Então existem outras concepções. Como eu disse, eu não quero ser exaustivo. Nesse caso aqui, foi optado por fazer o furo no separador de fases, só tomando o devido cuidado para não fragilizar, do ponto de vista, né, lei de Hooke aí, né, para não fragilizar a estrutura em colocar vários furos numa mesma linha. Então você tenta colocar os furos em posições diferentes, né, utilizando aí curvas de 45, curvas de 22 graus, para poder fazer o furo em lugares diferentes e não fragilizar a estrutura em um único ponto, né? E aí não ficar quebradiço. Lembra que tem um empuxo aqui, certo? E aí esse empuxo aqui está em equilíbrio, mas aí você tem que tomar cuidado para garantir que não haja nenhum problema de rompimento dessa estrutura. Muito bem, então nesse caso aqui, esse furo, mas vai ficar hermético? Existem substâncias, você procura no catálogo da Vedacity, que promovem você faz entre a tubulação e a canalização de concreto, você faz a vedação, não passa mais nem pensamento ali, né? Nessa região da passagem do furo com o furo que foi feito de concreto aqui nesse dispositivo, normalmente fabricado em concreto pré-moldado, certo?
ou pode ser feito também em fibra de vidro ou em polietileno de alta densidade, né? Aí pode ser visto aí, dependendo das dimensões, da viabilidade de qual material melhor usar aqui. Neste caso aqui optamos por concreto pré-moldado. E aí você coloca esse vedapren aqui, né? E você vai lá e ele tem a sua tubulação de 75 descendo com uma redução concêntrica de 75 para 50, e aí esse barriletezinho com curva de raio longo que eu proponho de 90 e depois de 45, com a altura máxima aqui na borda de saída de 20 centímetros, conforme a norma, de 10 a 20 centímetros, e a colocação de um blocozinho de ancoragem de cada uma dessas canalizações aqui que descem, né? Seriam 40 blocozinhos desses. Avalie também isto. Existem também distribuições através de mangueiras, né, de PID, de PEAD, de polietileno de alta densidade também, para fazer a distribuição desse afluente. Mangueiras flexíveis são colocadas espalhadas no fundo do reator. Eu particularmente prefiro o tubo PVC rígido devidamente ancorado, certo? Especialmente quando você puder fazer um estudo do melhor arranjo para evitar o máximo possível de zonas mortas do despejo desse efluente ao longo da laje de fundo do reator, certo? Aqui nós conseguimos ver nesse corte ainda também, ó, apenas em corte, né, as seções transversais do tubo de descarga de esgoto. Conforme a norma brasileira, deve ser prevista uma descarga de fundo, que serve também para esvaziamento do reator, e uma a 80 centímetros e outra a 1,30 m. Elas serão devidamente conectadas para que nós possamos fazer o descarte através de pressão hidrostática do próprio reator. A proposta aqui do nosso defletor de gás, como você pode ver, ele está posicionado aqui de uma tal maneira, engastado aqui na estrutura, em concreto, certo? Em concreto pré-moldado engastado aqui, aí colocado com grout, e nós podemos colocar aqui, aí você diz, mas ali vai ter um acúmulo de biogás nesse ponto e nesse ponto. É verdade, vai ter. Então você pode, aproveitando o uso dessa viga aqui, fixar, né, um barriletezinho de tubos de PVC que possam fazer a coleta desse biogás que se acumular eventualmente aqui, e você pode conectar essa região aqui com essa região efluente aqui. Então aí você vai ter a solução desse problema de intrusão de biogás nessa região. Qualquer biogás que eventualmente se acumular aqui e etc. vai ter o acesso para essa região, que é a região onde ele deve estar, que é exatamente o separador de fases que coleta o biogás. Chamo a atenção aqui o defletor de gás para o traspasse que deve ter, conforme a norma brasileira, entre a face aqui do separador de fases e do defletor, de pelo menos 15 centímetros. Precisa garantir esse traspasse aqui de 15 centímetros para evitar que uma bolha mais enxerida venha e entre aqui dentro do decantador, trazendo algum floco de lodo, né? Mas se ocorrer, e às vezes ocorre, né? Aí nós temos a garantia, né, das condições hidráulicas favoráveis à decantação desse material de volta para a zona de digestão, certo? Outra coisa que eu chamo a atenção aqui é a colocação desse dispositivo aqui com previsão de pelo menos acesso de 800 milímetros garantido ao interior da câmara de digestão, né? E normalmente é colocado aqui um tubo de aço, né, com 800 milímetros, aí coloca um tubo, um flange cego, chamado flange cego, com porca-parafuso, né, hermeticamente fechado, e aí isso também serve para eventual inspeção, limpeza e acesso no interior, quando precisa parar o reator para fazer alguma operação mais pesada. Exemplo, no caso de uma avaliação estrutural, um problema de fissura, né? Aí precisa fazer uma recuperação estrutural, ou precisa fazer um trabalho de escarificação da manta, azedou o reator, precisa fazer a limpeza desse reator para poder dar nova partida. Então aí você tem garantia de acesso para remoção, para retirada desse material, etc. Claro que quem entrar aqui vai entrar protegido com escafandro,
com cilindro de oxigênio, né, ou de ar comprimido para fazer o trabalho aqui. E aí você tem, portanto, aqui o que nós podemos verificar em um corte longitudinal contendo todos os dispositivos internos de um reator básico. Aqui eu chamo a atenção ainda para as calhas de coleta de escuma, né? Eu proponho aqui uma tubulação de pelo menos 200 milímetros. As calhas de coleta de escuma que se conectam àquele barrilete que nós mostramos nas plantas anteriores, né? Aqui eu chamo a atenção além das cotas topográficas que eu disse que vocês colocassem, tanto do nível do terreno como dos níveis de água, as cotas verticais da elevação, né? No caso aqui, 2,80 m até esse ponto, 1,80 m até esse ponto, 1,80 m até esse outro ponto aqui, mais 10 centímetros da laje de cobertura, tem uma totalizadora de 6,40 m. Veja, 6,40 m não é aquela altura que a norma diz de 4 a 6 metros. 4 a 6 metros é o nível daqui até a altura útil, ok? A borda livre. Okay? Aqui apenas um detalhe, apenas para você tentar enxergar um pouco melhor, trabalho manual, vocês me desculpem aí, a precisão, né? Não tive tempo de fazer isso no AutoCAD, então eu fiz aí para a nossa aula manualmente, né? Mas para que você possa ter aí uma noção aí de mais detalhe, né? Se faltou alguma coisa, o desenho realmente fica poluído, que é complexo o interior do reator, então aí dá um zoom, você pode dar uma pausa no vídeo e dar uma olhadazinha aí nos detalhes. Chamando a atenção aqui, por exemplo, ó, para a saída do biogás aqui, a seção transversal de saída do coletor de escuma no interior do separador de fases, ó, propõe 150 milímetros aqui, e nesse do exterior, aqui representando a escuma, tá vendo? A 200 milímetros. Nesse caso aqui a colocação das bigotas de apoio das subcalhas, e assim sucessivamente. Bom, então, como você pode ver, os barriletes, né, que nós temos mostrado para vocês aqui, é um exemplo aqui, no caso do bombeamento de lodo ou por gravidade, já comentamos isso aqui. Você pode ver aqui os dispositivos de descarga de lodo, nesse caso aqui é por bombeamento, né, e aqui os dispositivos de coleta de escuma, etc. Muito bem, aqui você tem válvula de descarte manual de lodo e escuma. Você pode ver aqui, observa aqui o que eu falei, ó, registro de gaveta, flange com volante, certo? Com volante, facilita o trabalho do operador. Aqui eu tenho um toco de ferro fundido, de flange ponta, e tem uma curva de 90 graus, ferro fundido, flange. Ali eu já tenho, ó, um toco de ferro fundido, flange ponta, né, descendo. E aqui eu tenho essa calha aqui para fazer a conexão com os dispositivos posteriores. Aqui de novo outro tipo, né? Tem um caso mostrando uma válvula tipo esfera excêntrica de lodo, pode ser colocada, você coloca aqui uma chave e abre e fecha, e se comporta dessa forma aqui, está fechada, fechando e aberta, e o lodo passa. E você tem aqui, ó, uma junção de ferro fundido, flange, né, para conexão. Você tem aqui, ó, um toco, flange, você tem a válvula do tipo excêntrica, e você tem a curva de 90 graus, flange, aí aqui eu tenho um T de 90 graus, flange, que junta essa vazão daqui com essa vazão daqui e desce para cá, ó, através de um joelho, de uma curva de 90 graus, flange, aqui eu tenho outro toco de ferro fundido, flange ponta. Então esses dispositivos hidráulicos você tem que tudo especificar no seu projeto, inclusive colocar a relação de materiais na planta, certo? Então você pode ver aqui, ó, uma célula de um reator, uma calçada de acesso aqui para pedestre, do outro lado uma outra construção, só para você ver, ó, os barriletes hidráulicos ao longo do reator. Aqui você pode ver aqui, ó, eletroduto, certo? De energia elétrica mesmo, né? Tá? De sobrepor, né? Fixado aqui através das braçadeiras, né? E colocado aqui com parabolt. Então você tem aqui as válvulas, né? E essas que
questões aí, só para contextualizar, né, a questão do que nós estamos fazendo, né, projetando os dispositivos para coletar o gás, para coletar o lodo que se acumula aqui no separador de fase. Mas separador, tanta coisa por conta desse separador de fase, mas ele é importantíssimo porque ele precisa estar ali para fazer exatamente a coleta desse biogás de forma adequada, fazer a coleta da escuma dos dispositivos de forma adequada, né? E tudo coisas que você já tem visto até aqui no projeto. Então, pode parar o vídeo, só lembrar que como é importante ele estar aqui presente no seu sistema, né? E aí nós vamos indo, né, já para a questão da coleta do efluente, onde você pode projetar ali uma calha, né? E aí a questão, e aí a área de decantação, eu coloco aqui convertedores triangulares para coletar esse efluente. Tem um anteparo aqui para proteger com escuma. Tem também essa outra opção em que você coloca anteparos para promover a proteção, né, da escuma. E aí a área de decantação deve ser aberta, como vemos aqui, ou deve ser fechada. Aí tem vários, ó, por exemplo, esse aqui na Bucamaranga, né? Nós temos aqui na Colômbia, né? Me desculpe aí se eu estou errando o país, mas você tem aqui na Bucamaranga, Colômbia ou Bolívia? Agora me perdi, me perdoem, eu acho que é na Colômbia. Mas aí você tem aqui, ó, telhas de alumínio que foram colocadas aqui exatamente para minimizar as questões de emissões odorantes, né? Outros têm colocado telhas, né, como essas telhas de amianto, né? Ou abaixo das lajes de cobertura, etc. Nesse caso aqui, você pode ver os separadores de fase aqui, ó, em fibra, né, com umas flanges, tá vendo, ó? Uma flange assim, de formato aqui meio elíptico, né? Exatamente para acesso, certo? E aqui, ó, os coletores de biogás ao longo de todos os separadores de fase. Então, a discussão do dilema. Você vai projetar aberto ou vai projetar fechado? Como é que você vai projetar o seu separador de fase? Então, tem as várias prós e contras. Se aberto, você vai lidar com essas situações. Se você cobrir, vai lidar com essas situações. Então, você avalie e tome a sua decisão. Pode parar o vídeo e dar uma olhada. Avalie e tome a sua decisão como projetista quando você for especificar, detalhar o seu projeto, certo? Na parte inferior, eu dei um zoom naquela região onde a gente pode ver aqui a saída do efluente, onde a gente pode ver aqui aquele flange cego ali de abertura de acesso à zona de digestão. Podemos ver a chegada do biogás aqui, desculpe, a chegada do efluente, né, no fundo do reator WASB, o barrilete, né, as seções transversais do barrilete de lodo, no caso aqui tubos de 150 milímetros. Podemos ver o pilar de apoio, as dimensões da sapata, o barriletezinho, o detalhezinho do barrilete do biogás acumulado no defletor, para que ele vá para essa zona, já que nós optamos por um defletor de gás aberto. Se ele for fechado aqui, ó, do ponto de vista triangular duplo, não precisa dessa estrutura, certo? Então é tudo uma questão de concepção diferente. Aqui, por fim, o detalhamento lá que eu havia falado, dessas tubulações aqui, dos níveis 80 e até 1,30 m, você tem aqui no fundo do reator, que a norma obriga, aí você tem que colocar aqui, no caso aqui, como o nosso óleo está sendo enterrado, você tem aqui uma caixa de resisto, você coloca aqui um resisto de gaveta para PVC, no caso, com cabeçote. Por quê? Porque está enterrado. Francis Gleison vem só com a chave, coloca aqui nesse orifício da tampa e faz a descarga do lodo, certo? Aqui ele tem um outro resisto de gaveta para PVC com volante. Por quê? Porque está acima do nível do terreno, facilita o operador fazer a abertura. Ou o resisto para PVC, bolsa com volante, nesse nível aqui mais alto. Para o reator seria 1,30 m. Aqui vai estar 80 cm de altura, coisa do tipo, 1 metro e pouco. Então dá para o operador operar. Você deve dar preferência à curva de 45 graus PVC bolsa ou curva com raio longo. Lembra que está passando lodo, é mais denso. Aqui eu tenho uma junção 45 graus PVC bolsa. Isso aqui pode ser também com flange, fundido, certo? Ou depende do tamanho da escala do reator. E aqui você tem aqui, acoplado a essa última linha de 1,30 m de altura, do eixo aqui, você tem um T
para você conectar tanto essa linha como um prolongador, para você garantir um aumento da pressão hidrostática desse. Para quê? Para quando você abrir, ó, você abrir esse registro, certo? Você abrir esse registro aqui, quando você, aí lá na frente vai ter um outro registro bem aqui que comanda todo o barrilete. Você abriu esse registro, abriu esse registro, abriu esse registro. Você quer dar descarga só embaixo, então você fecha esse, fecha esse. Mas digamos que você quer dar em todos os níveis, abriu esse, abriu esse, abriu esse. O que é que acontece? Quando você abrir aqui, esse dispositivo vai estar conectado aqui, vai lhe dar uma pressão hidrostática que vai fazer o lodo fluir por pressão até ao ponto de deságue, né? Eventualmente, sendo como o reator é alto, né, deve-se previsto pelo menos 1,5 metro coluna d'água de pressão conforme a norma, mas como o reator é alto, se você quiser aproveitar a altura do reator, você pode ganhar aí, tem a perda de carga, né? Você pode ganhar aí uns 3, 4 metros, 5 metros coluna d'água e talvez seja possível fazer chegar até por pressão esse lodo lá nas células lá dos barriletes do leito de secagem, certo? Não sendo esse o caso e não sendo possível a concepção, você pode também lançar mão desse bombeamento desse lodo. Esse lodo desaguado aqui vai cair em um posto de reunião e vai bombear esse lodo. Ou então você vai conectar todo esse barrilete a uma bomba de lodo e essa bomba de lodo vai fazer, quando ligado, o bombeamento de dentro do fundo do reator, nos vários níveis que se queira, até ao leito de secagem, certo? Então aí, conforme você pode ver, um reator, né, projetado semelhante ao nosso, só que com concepções diferentes nas suas formas de alimentação, etc. Você pode ver os vários barriletes que são necessários serem previstos, né? Lembra sempre do guarda-corpo e o acesso por escada com corrimão, certo? E aí são vários tipos de reatores, vários tipos de propostas, vários tipos, né? Lembre-se dos órgãos acessórios, se você for projetar. Lembre-se da coleta do lodo, tem que colocar os dispositivos de coleta, no espaçamento de 50 centímetros entre eles, né? De altura na manta de lodo, para que você possa fazer a coleta do lodo, para fazer idade do lodo, atividade metanogênica específica, etc. Então essas são as diretrizes gerais de projeto de reatores UASB, né? Então, maiores informações, você consulta a literatura, consulta os manuais, está disponível amplamente informações e protocolos de dimensionamento de reatores UASB na internet. Eu, inclusive, recomendaria, né, esse material aqui, que foi produzido pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, material muito bom, tá de parabéns aí, Costa et al., né, a série temática Tecnologias Ambientais, foi publicado em 2014, onde ele apresenta uma abordagem, né, geral sobre o reator UASB, fala muita coisa sobre a tecnologia, e ali ele faz essa abordagem concisa, né, sobre a tecnologia, e aí no capítulo 7 ele propõe um protocolo de projeto de reatores UASB. Você pode dar uma olhada ali também naquele protocolo. Claro que os autores se preocuparam em dar as recomendações, claro, baseado na literatura e na norma e procedimentos operacionais, etc. Aqui nós elencamos na forma mais técnica a aplicação desse protocolo, aplicando ao dimensionamento de um reator para 20.000 unidades. Eu espero que isso tenha colaborado, possa ter ajudado vocês. Estou à disposição aí para qualquer apoio, qualquer ajuda que vocês precisarem nesse sentido. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir.